Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mais um vídeo, mais uma resenha. E o livro escolhido de hoje foi Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Este livro foi lançado originalmente em 2019 pelo autor. Gente, eu já trouxe Itamar Vieira Júnior aqui pro canal, que é Salvar o Fogo, está aqui, tá? Vão lá assistir a resenha. E este livro, Torto Arado, foi o primeiro livro lançado por ele. O Salvar o Fogo foi depois, então eu já fiz a resenha do Salvar o Fogo antes, porque eu conheci o Itamar Júnior, Vieira Júnior, né, pelo Salvar o Fogo. E eu li o livro e amei, que conta a história da Luzia e tal. Tem aqui no canal já, vão lá assistir que tá muito boa, tá? E eu falei que eu iria ler Torto Arado, né? Inclusive eu menciono isso no vídeo. Eu falo que ele tinha lançado um livro muito famoso, e esse livro ficou muito famoso, né? Gente, agora faltou a palavra. Entre os críticos, né? Desculpa, literários. E, assim, muita gente amou esse livro, então, assim, é um livro bem famoso já no ramo literário. Eu falei, gente, eu tenho que ler esse livro, né? Todo mundo fala tão bem. Eu já tinha gostado muito de Salvar o Fogo, que é uma história belíssima. O Itamar escreve de uma forma brilhante. E li recentemente Salvar o Fogo e fiquei apaixonada. Desculpa. E li recentemente, desculpa, Torto Arado e fiquei apaixonada, gente. O livro é realmente maravilhoso. Sim, ótimo. E não tinha como não fazer uma resenha aqui pro nosso canal, né? Gente, o livro começa já apresentando pra gente as irmãs Bibiana e Belonísia, né? O livro já começa assim com uma situação meio inusitada, que elas são as protagonistas do livro, né? E o livro começa, gente, elas encontrando assim uma faca misteriosa numa mala guardada, né, da avó, numa mala velha, né? Na cama da avó, assim. Então, e aí o que acontece? Nesse meio tempo ocorre um acidente, né? E esse acidente, né, muda a vida dessas meninas para sempre, assim, elas vão ficar muito mais ligadas uma na outra. Elas já eram ligadas, né? Elas eram irmãs muito unidas, e esse acidente vai unir ainda muito mais as duas, né? E assim, inclusive de uma precisar ser a voz da outra, né? Às vezes. Então o livro já fala muito, mostra muito a personalidade dessas duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia. E elas são filhas muito humildes, né, de trabalhadores rurais, né, que são descendentes dos escravos, né? Elas crescem assim numa rotina de campo, de lavoura, né? E também de tradições religiosas afro-brasileiras, né? Com velas, incensos, ladainhas, né? E assim, é aquela coisa bem familiar daquela família religiosa, né, que tem a sua tradição familiar, né? E se passam assim alguns anos, né? E essa proximidade entre essas meninas vai se desfazendo aos poucos, porque vão acontecendo fatores, né? Então elas vão realmente se distanciando, porque a Belonísia, ela é muito mais resiliente, então ela se satisfaz muito com esse serviço da fazenda, os encantamentos do pai, que é um curandeiro de corpo e espírito. O nome dele é Zeca Chapéu Grande, né? Achei ótimo esse nome. E a Bibiana já tem uma consciência de uma coisa assim, ela não aceita essa coisa da servidão imposta pela família dela, né? Ela acha um absurdo eles se curvarem a essa servidão, né? Então ela decide dar um grito de dependência e lutar pelo direito da terra, né? Pela emancipação desses trabalhadores rurais, que infelizmente são tão maltratados, né? Inclusive essa temática também é falada muito no livro Salvar o Fogo, né? Ele aborda muito esse tema, né? E neste livro também o Tamar ele traz muito essa questão dos trabalhadores rurais,
né? E ele faz isso com maestria, né, gente? A maneira como ele escreve, né? E tratando as mulheres com esse protagonismo todo, né? Um romance muito bonito, comovente, que conta uma história de vida e morte, de combate, de redenção, né? E ele não deixa a gente perder essas miúças, né, da história, né? Com essa recriação do idioma, que é um idioma muito telúrico, né, da época. Os personagens, né, que tem essa coisa do patriarcado, do paternalismo, né? E então, assim, é um livro que realmente é uma ficção, né, mas dá voz a essas pessoas do campo que são tão extremamente abusadas, né? É uma representação dessa pessoa, né? Da eloquência da humanidade, né? Essa pessoa, os descendentes da escravidão, né? Os descendentes de escravizados africanos, né? O que a abolição significou para esse povo, que naquela época muito pouco, porque eles continuavam sendo abusados, né? Porque no livro eles vivem, né? Por isso que a irmã fica tão revoltada, porque eles vivem, né? Eles sobrevivem numa situação análoga à escravidão mesmo, né? Então isso traz para a questão do livro, né, uma coisa de dar voz mesmo, né, dessa coisa da memória familiar e o trauma dessa exploração, né. E também ele aborda com maestria, isso eu achei muito interessante, o misticismo, né, afro-brasileiro, né, e tudo que ele impõe, né, tudo que nos mostra essa questão da fé, essa questão, né, da fé dos personagens nesse ser iluminado, nessa questão iluminada, né? Então eles abordam muito, por exemplo, o nomes, né, por exemplo, Velho Nagô, Sete Serra, Iansã, Mineiro, Marinheiro, Nadador, Cosme e Damião. Eu anotei aqui, deixei minha colinha, né? Mãe d'Água, Tupinambá, Oxóssi, Nanã, Santa Rita Pescadeira, né? Alguns dos encantados, né? As divindades, né? Como eu anotei aqui, que fazem parte do livro, né? Dessa cultura. E, inclusive, eu achei até interessante que eu anotei aqui a cultura do jare. Eu não conhecia essa palavra, né? Eu não sei se aqui ele não explica, não deixa claro se ele inventou ou se ele estudou e descobriu essa cultura. Eu já não sei te falar para vocês, né? Mas eu achei muito interessante, né? Então a história de Torto Arado, né, mostra também muito essa questão do candomblé, da prática religiosa com matriz africana exclusiva na questão da Chapada Diamantina, que é onde se passa a história, né? É um romance bem regionalista, né, mas ele abraça muitos temas pertinentes para todo canto do Brasil, né? Porque a religião de matriz africana, né? Essa questão do candomblé, da umbanda, abrange o Brasil todo, né, gente? Então não tem como ser só de um lugar, porque hoje em dia todo o Brasil tem suas, né, casas, seus templos religiosos, né? E o livro também tem uma grande potência poética, né? Então, assim, é cheio de camadas, personagens complexos, sabe? As irmãs, cada uma tem a sua maneira de ver a vida, né? Então, uma aceita com mais resiliência, a outra não aceita servir a ninguém, ela quer ser independente, ela quer ser dona do seu próprio destino, né? E o livro também é uma coisa, fala muito de uma forma cronológica, né? Fala muito de lembranças, resgatadas tanto pela Bibiana quanto pela Belonísia, né? E tem também a Santa Rita Pescadeira, que também faz parte da narração dessa história, né? Elas são unidas pelo sangue, né? E esse acidente trágico entre a Bibiana e a Belonísia realmente mexeu muito com a história das duas, né? E fica toda essa, eu não vou dar spoiler, né? Mas fica toda essa situação entre as duas e esse clima tenso, né? Entre as duas, assim, né? É um livro que mostra que elas vivem numa situação precária, né? Se dividindo entre a vida do campo e as tradições religiosas e fora a vida familiar, né?
o interesse das duas vão começando a mudar conforme você vai lendo o livro, né? Você vê como as duas são diferentes mesmo sendo irmãs, né? Então, assim, uma quer uma coisa, a outra quer outra, uma é mais humilde, a outra já quer ser mais independente, sabe? Então tem e também o livro tem um pouco de mistério, sabe? Às vezes você não consegue entender o que se passa na cabeça das protagonistas, né? E mostra muito essa transcendência da linguagem, né? O elemento da própria terra, essa questão de trabalhar com a terra, o fator econômico, a sobrevivência, o refúgio dessa vida, né? Querer mudar, né? Querer transmutar, né? Uma vida tão sofrida para algo melhor, né? E, gente, eu amei. Eu achei que o livro nos ensina muito também sobre essa cultura, sobre essa questão, né, da religiosidade, e também nos faz pensar, né, como nós somos diferentes, como cada um tem um desejo, cada um tem uma forma de pensar, cada um reage de uma maneira a certos dramas da vida, né? Então, gente, olha, assim como Salvar o Fogo, Torto Arado, sem dúvida, é um livro maravilhoso que eu super recomendo para vocês. É um livro muito bom de se ler. Eu li ele em 2 dias, gente, de tão bom. A gente quer saber como é que vai terminar. Então nossa, me dediquei ao livro, assim. Peguei um final de semana e li ele todo, porque realmente vale muito a pena. Tá bom, meus amores? Então, promessa feita, promessa cumprida. Eu falei que ia fazer a resenha de Torto Arado e está aí para vocês. Um livro que eu amei e tô aqui mostrando para vocês que realmente vale a pena. E vocês sabem que eu só trago coisas que eu realmente considero boas, de uma literatura boa. Então eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá bom, queridos? Mais uma resenha concluída. Curtam esse vídeo, deem like, compartilhem para dar engajamento ao nosso canal. Tá bom, meus amores? Um grande beijo e até a próxima resenha. Até lá. Tchau.